Dilatação térmica dos líquidos. Quando você tem um líquido dentro de um recipiente, imaginemos isso, temos um líquido dentro de um recipiente, você aquece esse líquido aqui. Nós sabemos que quando você aquece o material, ele tende a se dilatar. No caso, vamos imaginar aqui que esse líquido ele se dilata até esse limite aqui, atingindo a borda do recipiente. E, efetivamente, uma parte dele acaba sendo vertida para fora. Tudo bem? Nós podemos dizer de maneira bem grosseira, que o líquido que se encontra aqui dentro, pelo menos essa quantidade de líquido que caiu após a dilatação, seria a variação do volume do líquido, tá bom? Poderíamos, porque essa é uma variação apenas aparente. Por quê? Porque quando você aquece esse material, você tem que lembrar que o frasco também aquece. E o frasco, ele também se dilata. Não só o líquido se dilata, mas o frasco também. Então tem uma pequena diferença aqui. Portanto, quando nós fazemos o cálculo de variação de volume, nós chamamos variação de volume de líquidos, nós chamamos essa variação, pelo menos em termos de fórmula, nós chamamos essa variação de variação aparente, onde eu tenho o volume inicial, que é o volume inicial do líquido, multiplicado pelo coeficiente aparente, coeficiente de dilatação volumétrica aparente, multiplicado pela variação de temperatura. Esse coeficiente aparente é uma relação entre coeficientes, que vai ser coeficiente do líquido, coeficiente real do líquido, menos o coeficiente do frasco. Então, te falo isso, quando tu fores fazer esses cálculos, jogar na fórmula ΔV igual a V0 multiplicado pelo coeficiente multiplicado pela variação de temperatura, é sempre relativo a um volume aparente. E para fazer o cálculo, eu preciso achar o coeficiente aparente. Entendeu a ideia? A linha de raciocínio sempre vai ser por aí. Bora ver como funciona isso na prática. R17. Fala bem assim. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear médio de vidro, coeficiente de dilatação linear médio, que é 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, tem um volume inicial de 100 centímetros cúbicos de um líquido a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Sabe-se que esse recipiente está completamente cheio do líquido. Ao ser aquecido a uma temperatura de 200 graus Celsius, temperatura final de 200 graus Celsius, extravasam 5 centímetros cúbicos de líquido. Isso é minha variação de volume aparente. Determine, letra A, o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Na verdade, coeficiente de dilatação volumétrico aparente. Coeficiente aparente. Letra B. Ele quer saber o coeficiente também, coeficiente real do líquido. Como eu falei, o coeficiente aparente, nós vamos achar jogando direto na fórmula da variação de volume aparente. Porque na dilatação de líquidos, a fórmula sempre se refere, aliás, só se refere ao volume aparente. Então, vai ficar como? A variação de volume aparente igual ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente aparente multiplicado pela variação de temperatura. Vai ficar como? Qual foi o volume, a variação de volume? Foi o que extravasou, que vale a 5 centímetros. Qual o volume inicial? 100 centímetros, que é o próprio volume do líquido. Quanto que é o coeficiente aparente? Boa pergunta. Qual a variação de temperatura? É a temperatura final, que é 200, menos a temperatura inicial, que é 0. Então, eu tenho 5 igual a 100 multiplicado por 200, vai ficar 2,0000, multiplicado pelo coeficiente aparente. Notação científica, pelo amor de Deus. Coeficiente aparente vai ser igual a 5 dividido por 2 vezes 10. A vírgula está aqui, vou ter que andar 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 2 vezes 10 a quarta. 5 dividido por 2 é 2,5. 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Ele está dividindo, ele passa multiplicando, muda o sinal do expoente. Graus Celsius elevado a menos 1. Esse é o coeficiente aparente.
Tudo bem? Letra B, ele quer saber o coeficiente real do líquido. O que eu sei? Coeficiente aparente é igual ao coeficiente do frasco, desculpe, coeficiente do líquido, tem que ser sempre o maior menos o menor. Coeficiente do líquido menos o coeficiente do frasco. Qual é o coeficiente aparente? Já sabemos. 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Qual o coeficiente do líquido? Estou atrás. Menos o coeficiente volumétrico do frasco. Problema. Ele deu para a gente o coeficiente do frasco, ou seja, o coeficiente do vidro. Mas ele deu o coeficiente linear. Para fazer o cálculo, eu preciso usar aqui o coeficiente volumétrico. É só multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. Então vai ficar 27 vezes 10 elevado a menos 6. Arrumando aqui, eu tenho o coeficiente do líquido, vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 4, mais 27 vezes 10 elevado a menos 6. Fazer o cálculo, nós temos que colocar tudo na mesma base, tudo bem? Normalmente, devemos colocar na base menor, é mais simples. Perdão, a base com módulo menor. Aqui é menos 4, aqui é menos 6, eu vou colocar essa base menos 6 para menos 4. Como? Mais 2 aqui. Menos 6 mais 2 vai dar 4. Vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Mais significa andar duas casas para a esquerda. Mais expoentes, andar a vírgula para a esquerda. Menos expoentes, andar a vírgula para a direita. Não esquece esse detalhe, não. A vírgula, teoricamente, está aqui. Vou ter que andar uma, duas. Pronto. Vai dar 0,27 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o coeficiente do líquido vai ser igual a quanto? A 2,5 mais 0,27. Vai dar 2,77 vezes 10 elevado a menos 4, grau Celsius elevado a menos 1. É isso. Ficou clara aqui a ideia? Dúvidas ou dívidas? Perfeito. Tem uma pequena complicação aqui, que tem a ver com a chamada densidade de líquido. Aí fica fica complicado, fica mais elaborado, né? Vamos lá, R19. Ele fala bem assim: um líquido cujo coeficiente de dilatação térmica, até escrever aqui, um líquido cujo coeficiente de dilatação térmica é lambda e tem densidade D0 na temperatura inicial θ0, ao ser aquecido para uma temperatura θ, sua densidade se altera para D, com uma determinada variação de temperatura ocorrida com D0. Relacione a densidade final com a variação de temperatura ocorrida com o líquido. Eu vou até escrever isso para a gente não esquecer o detalhe aqui. O que ele quer saber? Relacione a densidade final D com a variação de temperatura ocorrida, T0, com a densidade inicial, D0. Tá bom. Vai ficar como? É o seguinte, eu tenho um líquido, ele tem volume inicial V0. O que eu aqueço, ele vai ficar com volume V0. Então, vamos jogar essa fórmula aqui. Lembra-se que V igual a V0 multiplicado por 1 mais gama multiplicado pela variação de temperatura. Mesmo raciocínio. Tudo bem? Vamos lembrar um detalhe importante. D0. Quem é D0? É a massa dividida pelo volume inicial. Concorda comigo? Então, se nós pegarmos isso daqui, vamos ter o seguinte. Vamos ter que V0 igual a M dividido por D0. Concorda comigo? Isso aqui vai ser a minha equação 1.
Equação 2. Densidade final, né, igual a massa final dividido pelo volume final. Então, o volume final vai ser m dividido por d. Essa aqui vai ser a minha equação 2, tá ok? Qual é o volume final? O volume final é m dividido por d. Qual é o volume inicial? M dividido por... Tá vendo como é complicado? M é fator comum dos dois termos. Eu posso cancelar? Posso. E eu coloquei esse alfa aqui de gaiato, né? Isso aqui é gama. Vai ficar quanto? 1 sobre D igual a 1. Multiplicando aqui ficou 1, né? Multiplica aqui, vai ficar 1 mais gama multiplicado pela variação de temperatura dividido por D0. Meio pelos extremos. O que eu tenho? Aliás, eu posso deixar assim mesmo. Porque ele quer que eu relacione variação de temperatura. Então a gente pode colocar direto. Porque se aqui é numerador, esse aqui é... Perdão, esse aqui é denominador, esse aqui é denominador, eu posso inverter direto as equações. Tá vendo? Vai ficar como D vai ser igual a D0 dividido por 1 mais alfa multiplicado por delta teto. A questão não é nem decorar a fórmula aqui. A questão é que tu inventa tuas fórmulas conforme cada caso. Ele não quer densidade? Tinha que lembrar o que era volume. Volume é densidade, é massa pelo volume. Portanto, volume é massa dividido pela densidade. É só brincar com as fórmulas, tá bom? Ficou claro aqui a ideia? Beleza.